Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência por uma outra dimensão. Estamos aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento, e ela também é remida do programa Despertos. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo Seja bem, pessoal? bem-vinda, né, Hoje o ao tema seu é bem programa. legal. Obrigada, Cris. O tema é bem legal sobre dragões e serpentes. Você tem uma introdução para fazer aí, para explicar por que escolhemos esse tema hoje. É verdade. Pessoal, o tema de hoje é sobre a presença mítica ou esotérica de serpentes e dragões em praticamente todas as civilizações desde o início da humanidade. O motivo de termos escolhido abordá-lo sobre variados ângulos é a envolvente presença dessas figuras enigmáticas, místicas e esotéricas, representadas pelos dragões e serpentes. Sua origem se perde no tempo, sendo que algumas civilizações ou grupos religiosos os conectam com a origem do homem, por vezes representando a positividade e outras tantas interpretados como pura negatividade. Bem, seja lá qual for a sua real e mais adequada interpretação, não podemos deixar de reconhecer que eles estão constantemente presentes em contos, livros de ficção romanceados, para gerar ainda mais fascínio por um simbolismo, muito comumente desconhecido ou confuso, mas, Maria Pereda, afinal, serpentes e dragões são bons ou ruins, perversos ou generosos? É para querer abraçar ou correr de medo, Maria? Diz aí. Essa foi boa, hein? Eu diria, eu diria que depende do caso, né? Para ficar e dependendo do caso é para correr, né? Agora, falando sério, vale um importante recado aqui, né? Como sempre, eu dou sempre esse recado para começar alguns programas que podem ser um pouco diferentes do que o pessoal espera. Então, esse é o primeiro programa de uma série que nós vamos fazer sobre dragões e serpentes, pois o material é muito vasto, é um tema muito amplo, que não poderia ser tratado com superficialidade em um único programa. Tem alguns pontos a serem apresentados, poderão ser conflitantes para os que estão mais facilmente presos a ideias preconcebidas no modelo de rígidos paradigmas. Outros poderão achar alguns estímulos subconscientes e positivos, e esse é o principal foco: resgatar a memória perdida nos ciclos de encarnações na terceira dimensão e densidade da matéria onde estamos ou achamos estar, e com essa memória resgatada sermos capazes de dominar-nos a nós mesmos ou dominar a si mesmo, né? Eu especialmente não recomendo essa série de programas aos ligados a dogmas fortemente religiosos, e para esses eu sempre dou a famosa advertência: talvez esse programa não lhe seja adequado. A maioria do que abordaremos nesses programas ele virá de pesquisas feitas, né, com neutralidade, como é o meu perfil, mas certamente serão dadas opiniões do pesquisador, e esse sou eu, né? Como sempre faço, eu dou opiniões com leveza, pois na minha visão, ninguém em absoluto, pessoa física, órgão ou instituição, pode se dizer dono da verdade. Esse é o principal motivo da necessidade do não julgamento e da neutralidade ao imputar informações e conhecimento. Quanto maior o conhecimento, menor será o julgamento. Os que julgam são os que menos sabem. Assim como sempre, começaremos com visões simples e informativas que gradualmente poderão se tornar mais detalhadas dentro do programa ou nos que virão. E nós vamos evoluir dentro desse tema o máximo possível. Mas, Maria, começaremos pelas serpentes ou dragões? Bom, vamos começar pelas serpentes, né? Elas possuem características que sempre fascinaram os seres humanos desde o começo dos tempos. Algumas dessas características elas acabam por levar a superstições, lendas e até mesmo a mitos religiosos.
vamos falar até o nome, as cobras, elas fazem parte de um seleto grupo de animais que são capazes de conceder uma morte rápida e dolorosa com uma simples mordida. Isso em si já ativa bastante o subconsciente, gerando muitas figuras internas. Outra característica interessante desses répteis é a troca de pele, que foi inclusive notado por culturas anciãs, que viam isso como um ato de ressurreição e renovação do espírito. Então, novamente, um aspecto que foi levado ao subconsciente. Notamos aqui aspecto ora positivo, ora negativo, e isso já começa a explicar as confusões do que a Cris quis dizer ao perguntar, é para correr ou para ficar, né, Cris? Verdade. Pois é, né? É o ato de fitar os olhos, que não pisca, o movimento flexível da ausência de pernas, corpo gelado, né? E deslizamento das escamas foram inspirações para numerosos mitos humanos e lendas espetaculares sobre as cobras. Sem dúvida. Mas devemos usar o termo cobra ou serpente, Maria? Essa é uma boa pergunta. A gente sempre fica confuso, o pessoal usa o termo indiscriminadamente. Então, no Brasil, os dois termos são aceitos. Porém, o correto seria denominá-las de serpentes a todas as espécies encontradas no nosso país. É assim no resto do mundo. Apenas a espécie denominada naja, que habita os continentes da África e Ásia, é concedido o uso do termo cobra. Então, essa confusão se dá devido aos portugueses. Quando eles chegaram no Brasil, eles encontraram serpentes e as nomearam de cobras, assim como nomearam de índios seus habitantes, pois acreditaram primariamente terem chegado à Índia. Então, os portugueses fizeram a confusão e acabou ficando. Maria, fala-nos sobre o mito da criação segundo os ofitas. O termo ofitas, do grego ophianoi, ophi, que é serpente, né? É um nome genérico para várias seitas gnósticas cristãs da Síria e do Egito, que se desenvolveram por volta do ano 100 depois de Cristo. Essas seitas atribuíam grande importância à serpente mencionada no livro do Gênesis, sendo um importante símbolo da gnose. Nos primeiros anos do primeiro milênio depois de Cristo, essas crenças dos ofitas gnósticos constituíam a norma. Em contraste com isso, as ideologias posteriores de São Paulo, né, que achava a visão negativa das serpentes, e outros que vieram também, é que consideraram as serpentes o que elas se tornaram no mundo católico. Então, segundo teólogos, a essência da doutrina ofita é a crença de que Jeová, o Deus do Antigo Testamento, é uma divindade misantrópica, ou seja, antissocial, negativa, da qual a humanidade deveria ser libertada. Desta forma, a serpente e outros inimigos do demiurgo, que é o falso Deus, esse Jeová, na visão deles, se convertem em heróis para os ofitas. Então, os membros das seitas ofitas passavam por cerimônias de iniciação que incluíam símbolos de purificação, vida, espírito e fogo. O sistema completo da seita parecia combinar ainda elementos do culto à deusa egípcia Ísis, conceitos da mitologia oriental e aspectos cerimoniais que posteriormente foram adotados pela doutrina cristã. De fato, a doutrina cristã se fez basicamente em cima de ensinamentos de culturas anteriores e até de cerimônias anteriores que foram se tornando aquilo que se chamou de doutrina cristã, mas que era uma cópia alterada de outras, como é o caso dessa. Então, os ofitas, também conhecidos por setianos, igualmente pertencente ao mesmo território, eles viveram sem qualquer infelicidade, eles eram um grupo bastante felizes e nunca tiveram problemas que abatessem sobre eles e consideravam que o único problema deles era a morte, a separação dos entes queridos. Escrevendo sobre a tradição que era já imensamente antiga no seu próprio tempo, o famoso historiador Flávio Joséfo afirma que esse povo antigo, que vimos descrito em outros sítios como filhos da serpente, vivia feliz. Tal sugere que teriam algum tipo de conhecimento secreto, como o de viver uma vida prolongada
e ainda que este conhecimento teria sido mais tarde assimilado pela cultura popular e, claro, já deturpado. Adorar a serpente ou querer ser semelhante a uma serpente é algo que parece remontar a um tempo em que os seres serpentinos xamânicos, os resplandecentes, estavam presentes sobre a Terra e detinham alguma influência sobre as questões humanas devido à sua sabedoria. Então, eles eram aqueles que passavam a sabedoria aos filhos do homem e que eram ignorantes até então. Então, esses seres serpentes vinham à Terra fazer essa passagem de conhecimento. Eu creio que isso tem até um paralelo, ou se refere diretamente ao que se chama de, na gnose iluminata, de os fósforos, que é um termo relacionado ao fósforo que acende e ilumina. Então, os fósforos, ou os iluminadores, que combatiam os arcontes do demiurgo, entendido até como o próprio Jeová, ou o Deus do Antigo Testamento da Bíblia hebraica e católica. Então, esses fósforos eram entendidos, até vistos, como seres que tinham aparência ligada à serpente. No seu livro, a Madame Blavatsky, em seu livro Isis Sem Véu, ela escreveu: a maldade de Caim é repetida em Ram, mas os descendentes de ambos revelam-se a mais sábia das raças e são chamados a este propósito serpentes e filhos da serpente. Assim, pouca dúvida subsiste atualmente de que as primeiras seitas cristãs veneravam a serpente até a primeira reforma. A sugestão de que algumas das primeiras seitas cristãs venerariam a cobra-serpente parece-nos até um pouco absurda, né, por causa dos conceitos do que se perdeu da memória, né, e se considera o catolicismo atual, mas não fosse o caso de termos provas de seus rituais. Rituais que acabariam por se tornar parte da adoração tradicional, por exemplo, do domingo cristão, como explica Jean Dorés em o livro The Secret Books of the Egyptian Gnostics, então o livro secreto dos gnósticos egípcios. Ele menciona que os ofitas levavam a cabo um culto muito especial com esses répteis e guardavam-nos e alimentavam-nos em cestas. Eles tinham as suas reuniões próximo dos buracos em que elas viviam. Dispunham pães sobre uma mesa e, em seguida, por meio de procedimentos, encantavam a cobra. Só então partiam o pão, beijando cada um deles o focinho do animal que haviam encantado. Esta era, segundo afirmavam, a verdadeira Eucaristia. Então, esse texto foi inspirado no livro O Graal da Serpente, de Philip Gardner e Gary Osborne. Maria, nosso amigo psicanalista, escritor e especialista em mitologia e religião comparada, Antônio Farjani, ele escreveu um livro sobre esse tema dos ofitas, os adoradores de serpentes. Sim, e vale a pena conhecer um trechinho do livro, onde ele faz uma introdução relacionando a serpente ao mito de criação e desenvolvimento dos povos ancestrais, através dos conceitos de espirais, representados diretamente como serpentes ou apenas como a dança do universo, no formato do qual as cobras se enrolam. Vamos ao trecho do Antônio Farjani, extraído do livreto A Criação segundo os Ofitas. Então é assim: no princípio, antes da criação de todas as coisas, um espírito vagava sobre as águas amorfas do caos. Era Sofia, a sabedoria cósmica, embora em sua essência ela fosse andrógena, porque reunia em si a todas as polaridades, entre elas do masculino e o feminino. A tradição esotérica representou como uma deusa virginal. Essa figura ficou conhecida por uma infinidade de nomes pelas mais diversas correntes esotéricas. Então, os egípcios chamavam-na de Neit, Nept, Nuk ou Nut, Atenaus, a nau celestial. Esse era um outro termo que já foi na tradução. Entre os hindus, Nari Narayana, Aditi nos Vedas, Akasa nos Puranas, Nerfe para os etruscos, Butos entre os gnósticos, Anahita na Síria e Eurínone para os pelasgos. Então, a deusa pairando sobre o mar primevo
é a arca que flutua sobre as águas do dilúvio universal, carregando em seu ventre o germe de todas as criaturas viventes. O bíblico Noé, ou Noa, é somente mais um símbolo do espírito, que significa nous em grego, que dá origem a todas as coisas. Esse espírito primordial, ainda estacionado sobre a massa caótica, mirou-se no espelho das águas do princípio e da sua própria imagem, algo deturpada pelo movimento das águas, deu origem à sua emanação imperfeita, Sophia Akamut, que era de natureza mista, metade material, metade espiritual. Sofia, como espírito sutil, tinha o poder de vivificar à distância, mas não podia tocar no abismo das trevas, pois a sabedoria é puramente intelectual e não consegue agir diretamente sobre a matéria. Daí a necessidade de gerar seu antítipo para poder dar início à criação. Originada de seu par puramente espiritual, Sophia Akamut, no gnosticismo, que é representada como um aspecto feminino de Deus, para criar o mundo das formas visíveis, deu início ao movimento circular, uma espécie de dança acariciada pelo vento cósmico, que é chamado de pneuma, de quem gerou um filho. Aí começam as espirais do universo. Essa é a ideia. Essa é a dança da criação, que os hindus atribuíram a Shiva Nataraja, os chineses a Yu, o grande, e os pelasgos mostram como a deusa Eurínome, enrolada na serpente Ophion. A dança da deusa no momento da criação tem sido representada nas danças orientais, como na dos sete véus, e foram por muitos séculos imitadas pelas antigas sacerdotisas lunares, que faziam coreografias enroladas em grandes serpentes. Os movimentos dessa dança sagrada geraram um som, cuja melhor tradução para a voz humana é o Aum, ou Om, que viria a tornar-se um dos mais conhecidos mantras orientais, no budismo e em outras seitas religiosas. Maria, voltando às serpentes e cobras, como é que fica a discussão evolutiva desses répteis? Assim, os répteis modernos, eles incluem os crocodilos, as tartarugas, os lagartos e as cobras, sem esquecer os lagartos como o tuatara, que é uma simples espécie da Nova Zelândia que tem uma ordem só para ela. Então, cobras e lagartos estão intimamente ligadas e pertencem a uma mesma ordem, chamada de Squamata, com 3 subordens. Então, os ancestrais dos atuais lagartos e cobras, eles apareceram juntos com os primeiros dinossauros durante o tardio período Triássico, quase 200 milhões de anos atrás, apesar dos registros de fósseis dessas épocas serem escassos. Os modernos lagartos parecem ter se separado da ordem primitiva durante o período Triássico, mas o fóssil mais antigo que liga os modernos lagartos aos seus ancestrais, ele é originário do início do período Jurássico, algo em torno de 140 milhões de anos atrás. Durante esse período, o primeiro ancestral dos pássaros surgiu. É geralmente aceito que as modernas cobras, que têm uma subordem das serpentes, surgiram dos lagartos. Note bem, é aceito que as cobras isso é oficial, surgiram dos lagartos, e é isso que eu quero chamar a atenção, no começo do período Cretáceo. Na ordem que a gente sabe, é assim, primeiro surgiram os vertebrados, ok? Mas as patinhas vieram depois, ok? Neste caso, a ciência, para explicar a origem das cobras, eles dizem que é aceito que as cobras modernas, vou chegar porque estou dizendo isso, surgiram dos lagartos no começo do período Cretáceo, algo em torno de 130 milhões de anos atrás. Porém, não existe uma evidência em fóssil que conecta essas duas classes. Paleontologistas estão sempre encontrando vários ossos, mas sem as outras partes para completar o antigo animal. O trabalho deles é extremamente complicado, a gente entende isso, mas devido a essa evidência incompleta de fósseis, a evolução das cobras é baseada largamente em teoria. Então, as cobras modernas não se sabe cientificamente de onde vieram.
Uma das teorias mais aceitas é a que diz que todas as cobras evoluíram dos lagartos escavadores. Então, eles contam assim que os lagartos escavadores começaram a escavar, então, no processo evolutivo, eles foram perdendo as patinhas, perdendo os olhinhos e se tornaram como se fossem cobras cegas e que depois voltaram à terra e adquiriram novamente a visão. Mas não existem de forma nenhuma qualquer processo intermediário de fósseis para provar isso. Então, muitas das modernas cobras ainda têm esses processos de ligação com outras espécies, mas não essas que nós estamos falando. Então, embora exista a teoria que diz que as cobras modernas evoluíram desses lagartos cavadores, não há a família de lagartos modernos que poderia ser entendidos como canal entre lagartos e as cobras. Onde eu quero chegar é que parece que esses animaizinhos foram postos aqui, igualmente as baleias e os golfinhos, né? Então, apesar de terem algumas características similares com algumas encontradas nas cobras e nos lagartos, eles têm outras características únicas que sugerem evolução à parte. Temos o mesmo caso, Cris, para os homens, muitas evoluções à parte, né? Então, nós temos o caso do Homo sapiens, que surgiu, né? E que não tem teoria, aliás, tem muitas teorias, mas não tem nenhuma comprovação científica do seu processo evolutivo, e sim que ele surgiu de repente, né? Então, se essa teoria dos lagartos escavadores que se transformam em cobras, ela pudesse ser provada, né, seria interessante, mas enquanto os fósseis não aparecem, ela se torna uma teoria e as cobras modernas são algo assim como surgidas do além. Então, esse é um dado que está em um site especializado chamado snake.org. Bem, Maria, segundo o fantástico pesquisador, né, e escritor americano Richard Cassaro, na antiguidade, até o final do período chamado de a Última Era do Ouro, as serpentes sempre apareciam com um Deus universal. A imagem se repete, seja lá de qual civilização e local do globo nos referimos. Uma figura humanoide está segurando serpentes de fogo. Exatamente, o Richard Cassaro, ele escreveu o livro Written in Stone, que não tem tradução em português, o livro infelizmente não está no Brasil, que significa escrito sobre pedra, na pedra ou sobre as pedras, e lá relata estudos comparativos quanto às civilizações dos dois lados do oceano, portanto, diferentes continentes e linhas de tempo, representando o mesmo motivo, o mesmo ícone para as deidades. Ele se refere a isso como uma nova descoberta, ou seja, essa correlação, né, de povos com esse mesmo ícone é uma nova descoberta que desafia a história contada atualmente, se é que não obriga a reescrever a história antiga, por provar que os povos antigos veneravam mesmo o ícone religioso, ou das serpentes, pelo mundo todo, um Deus que segura serpentes, uma em cada mão, mantendo os braços abertos. Então, você tem dos egípcios aos assírios, dos pré-incas aos europeus. O ícone é exatamente o mesmo em ideia. Seria esse o elo perdido de uma era de ouro que existiu há mais tempo do que se considera oficialmente? O mesmo símbolo gravado em pedra? Ele é encontrado no alto de arcos das entradas que pertenceram a templos nos dois lados do planeta de povos, civilizações que não se explicam de onde vieram, para onde elas foram, elas vieram e desapareceram, né? Por muitas décadas, os acadêmicos insistiram que as civilizações antigas apareceram e se desenvolveram separadamente e independentemente, né? Essa é a visão oficial. Mas uma nova descoberta pode ruir com essas antigas teorias, e ela mostra como culturas antigas, de fato, seguiram o mesmo sistema espiritual ou religião universal, baseado em um único símbolo em comum, o qual constata, através de pesquisas, estar presente em todas as ruínas de culturas antigas, e elas estão todas ligadas à serpente e ao sol.
o Sol do sistema binário de Sírius, eu diria, essa é a conclusão minha, pois o povo serpente sempre aprontava para Sírius Alfa, a mais brilhante estrela no céu noturno. Maria, apresente-nos aqui algumas referências a esses répteis em lendas diversas de alguns povos antigos. Pois é, tem tantas, né, que a gente vai ter que correr aqui uma pincelada e evoluir isso melhor, juntando mais peças nos próximos programas. Então, nos gregos, de acordo com alguns estudiosos, Dioniso, deus do vinho e da fertilidade, tinha por vezes a forma de cobra. Eurídice foi assassinada por uma picada de cobra no dia do seu casamento e Orfeu, músico e poeta da mitologia, tentou trazê-la de volta à vida. Nós temos o símbolo médico de duas cobras, né? Ou até de uma cobra única envolvendo o bastão, que vem da antiguidade. O de duas cobras remonta à época de Tot, no Egito, depois chamado de Hermes para os povos helênicos, né? Ou até de Mercúrio, dependendo da visão e da região. E o bastão com uma única cobra é relacionado a Asclépio, nome grego, ou Esculápio, nome romano, né? E, de acordo com a lenda, a figura mítica de Asclépio, o filho de Apolo e Coronis, foi criado pelo centauro Quiron, que o ensinou sobre as artes da cura. Por trazer pessoas mortas de volta à vida, Zeus o matou com um raio e, a pedido de Apolo, Asclépio foi colocado entre as estrelas como Ofiucus, o portador das serpentes. Então, é como um homem segurando duas serpentes na mão, de novo, o mesmo ícone, ou uma serpente só, uma ponta em cada mão, né? Mas que mostra duas pontas na mão, braços abertos, então, novamente, o mesmo ícone presente na história. Só por curiosidade, a constelação de Ofiuco, ou Serpentário, ela faz parte hoje em dia do grupo de 13 constelações modernas e oficiais por onde o Sol passa durante um ano, caminho aparente designado como eclíptica, e deveria, a partir de estar associado pela astrologia a um dos seus signos zodiacais. A 9 de outubro de 1604, o Ofiuco recebeu a supernova mais recente da nossa galáxia. Uma grande explosão se fez, conhecida como a estrela de Kepler. Durante várias semanas brilhou mais do que Júpiter no céu. Então, para quem estava em 1604 olhando para o céu, deve ter visto um show um tanto quanto bonito. Para os gregos, até para os romanos, a gente falava mais para os romanos de Hércules, que quando bebê matou duas serpentes e era. E para a sua tarefa, Hércules matou a criatura, que é a Hidra, né, que tinha várias cabeças. Já nós temos novamente a lenda de Piton, a jiboia, que era uma serpente que vivia nas cavernas do Monte Parnassus e foi morta por Apolo, deus do sol, que depois acabou fundando o oráculo de Delfos, e talvez ele tenha, digamos, se arrependido da morte de Piton. Em algumas referências diz a isso, e por isso ele acabou fundando o oráculo de Delfos e chamando aquela vidente que conversava com ele de Pythia. Então, Zeus ajudou até, no caso, Leto a escapar, que era a mãe de Apolo, e logo após ela deu à luz a Apolo e Artemis. É por isso que Apolo vingou a mãe, matando Piton com suas flechas, né? Então, é a lenda de que, para variar, os semideuses eram protegidos pelos deuses do Olimpo, e nessa história a gente vê no mundo grego a serpente como má. Para os hebreus, uma serpente tentou Eva. Para os hebreus também a gente conhece o conceito de Satã, que é frequentemente identificado como uma serpente. Para os povos mais, digamos assim, hebreus misturados com arábicos, nós temos o conceito de pessoas olhando para a cobra como ponto negativo e por vezes positivo, porque se você pensar bem, Moisés carregava um bastão que se transformava em serpente a seu pedido. Bom, então a confusão é grande entre é boa ou ruim. Para os romanos, nós temos as fúrias romanas, que tinham cabelos de cobra, como o caso da Medusa, e que também não era vista como positiva. Até a lenda dos índios sul-americanos, eu conto, hein, Maria?
Acho que eu ando gostando dos vídeos, hein? Então Em seus conta essa. contos, né? Vou contar, hein? Em seus contos a inundação Yanomami recuou para uma mulher, mergulhou nela e se tornou um monstro cobra. O primeiro xamã surgiu como uma anaconda e se tornou humano após trocar de pele. É interessante, né? É interessante e vale essa lenda do Yanomami, que novamente ela entra com a ideia da criação do mundo a partir das cobras, né? E para os sumérios, uma serpente roubou a erva da imortalidade de Gilgamesh. Já para os mesoamericanos, você tem o deus Kukulkan, que era a versão maia do deus azteca Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, né? Belíssimamente representada sempre, parecendo meio dragão, meio serpente, né? E para alguns pesquisadores, esse deus, seja ele Kuku ou seja o Quetzal, provém da cultura tolteca. Para outros provém da cultura olmeca. Esses olmecas eram estranhos, porque ninguém sabe de onde vieram também. É algo estranho, porque eu sempre digo que esses povos que surgiram e desapareceram têm sempre uma origem ligada a serpentes e às vezes dragões. Em todo caso, a origem é muito anterior ao dos maias, essas lendas de serpentes emplumadas, algo vem de antes deles, eles receberam isso na Mesoamérica. Já nos africanos, algumas culturas africanas endeusavam pitons, jiboias, e consideravam a morte de alguma forma um sério crime, ou seja, matar as pitons era um sério crime, elas eram sagrados. Para os indianos da Índia, as cobras eram vistas como reencarnações de importantes pessoas, conhecidos como os Nagas. Nós vamos falar dos Nagas, o povo serpente da Índia. Muito interessantes suas lendas e conceitos, diga-se passagem, no próximo programa, porque eles nos levam aos épicos dos Vedas, e isso é mais belo ainda e cheio de informações incríveis. Maria, estou sentindo falta dos dragões, né, Maria? Ups, a gente esqueceu dos dragões, então vamos dar uma forcinha para eles aqui, né? Então, vamos começar pelos dragões, que às vezes são dragões serpentes. A imagem, dependendo da região e do povo, se mistura muito e é uma só. Mas vamos separá-los. Então, os dragões ou dragos, do grego drakon, são criaturas presentes na mitologia dos mais diversos povos e civilizações. Eles são representados como animais de grandes dimensões, normalmente de aspecto reptiliano, semelhante a imensos lagartos, às vezes com cara de serpentes, muitas vezes com asas, plumas, poderes mágicos e aquele famoso hálito de fogo, né? Então, a palavra dragão é originária do termo grego drakon, usado para definir grandes serpentes. Então, eles estão intimamente ligados na sua mitologia. Em vários mitos são apresentados literalmente como grandes serpentes, como eram inclusive a maioria dos primeiros dragões mitológicos em suas formações quiméricas mais comuns. Então, a variedade de dragões existentes em histórias e mitos é enorme, abrangendo criaturas bem mais diversificadas. Apesar de serem presença comum no folclore de povos tão distantes como chineses ou até os europeus, né? Chineses e europeus, digamos assim, os dragões assumem em cada cultura uma função e uma simbologia por vezes diferentes. Às vezes um é bom, o outro é ruim, podendo ser fontes sobrenaturais de sabedoria e força, e esse é o lado positivo, ou simplesmente feras destruidoras, que esse é o lado mais negativo, polaridade negativa da coisa. Mas qual é a origem dos mitos? Pois é, então os dragões talvez sejam uma das primeiras manifestações culturais ou mitos criados pela humanidade. Talvez seja algo além de um mito, Cris, e igualmente as serpentes sejam lembranças de outros tempos, de povos que visitaram a Terra. Igualmente as serpentes de Sírios, temos os dragões de Órion e outras constelações e estrelas, como veremos em algum outro programa dessa série. Quem não está no rádio ouvindo e está vendo por vídeo, eu coloquei imagens do meu querido filme Júpiter Ascending, que é o destino de Júpiter, aonde você tem a imagem de dragões humanoides conversando ali com a família Brachas e também as suas naves espaciais com formato de dragões com asas. Então imagine isso nos povos antigos.
a ideia que remete ao filme desses dragões com asas, que são as naves entrando em planetas com civilizações mais atrasadas, vendo aquilo como eles iriam considerá-los, como deuses, e representados em sua imagem física reptiliana, se eles descessem à Terra, ou só suas naves lançando fogo no céu e com essas asas para poderem flutuar. Então, é muito interessante esses mitos que a gente pode ter gerado em um passado por encontro com civilizações que não pertenciam à Terra e ficaram gravados na memória. Portanto, a gente pode dizer que muito discute a respeito do que poderia ter dado origem a esses mitos, né? Sobre dragões em diversos lugares do mundo. Em geral, acredita-se que possam ter surgido, aí é o clássico, né? Da observação pelos povos antigos de fósseis de dinossauros que eles possam ter encontrado e outras grandes criaturas, até como baleias, crocodilos e rinocerontes, tomados por eles como ossos de dragões. Essa é a parte dos filósofos e até antropólogos e historiadores querendo gerar uma explicação para tantos mitos iguais. Por terem formas relativamente grandes, geralmente é comum que essas criaturas apareçam como adversários mitológicos de heróis lendários ou deuses em grandes épicos que eram contados por povos antigos. Mas essa não é a situação em todos os mitos onde eles estão presentes. É comum também que sejam responsáveis por diversas tarefas míticas, como a sustentação do mundo ou o controle de fenômenos climáticos. Em qualquer forma e em qualquer papel mítico, no entanto, os dragões estão presentes em milhares de culturas ao redor do mundo. Então, as mais antigas representações mitológicas de culturas consideradas como dragões são datadas de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, em pinturas rupestres, incrivelmente, de aborígenes pré-históricos na Austrália. Pelo que se sabe a respeito, comparando com mitos semelhantes de povos mais contemporâneos, já que não há registro escrito a respeito, os tais dragões australianos, ali dos aborígenes, provavelmente eram reverenciados como deuses, responsáveis pela criação do mundo e eram vistos de forma positiva pelos aborígenes pré-históricos na Austrália. O mais incrível e difícil de acreditar é que os dragões, tal e qual as cobras, elas fazem parte da mitologia, né? Da maioria dos povos antigos, que nunca tiveram contato entre si. Bem, Maria, os aborígenes australianos viveram como se fossem em uma cápsula do tempo, sem contato com outros povos. Portanto, como poderiam ter inventado o mesmo suposto mito? Pois é, não é interessante isso? Mesmo sem explicação, né? Por isso que os arqueólogos, antropólogos e por aí vão, eles tentam sempre criar mais mitos para explicar os mitos, né? Então, tem dragões por todos os lados do globo, dragões ao redor do mundo. E a imagem mais conhecida dos dragões, e é bonitinha até, é oriunda das lendas europeias, celta, escandinava, germânica, mas a figura é recorrente em quase todas as civilizações antigas. Talvez o dragão seja um símbolo-chave das crenças primitivas, como os fantasmas, zumbis e outras criaturas que são recorrentes em vários mitos e civilizações, sem qualquer conexão entre si também. A presença de mitos sobre dragões em diversas outras culturas ao redor do planeta, dos dragões com formas de serpentes, que é muito comum, até com caras mais parecidas com crocodilos da Índia, até serpentes emplumadas adoradas como deuses pelos astecas, que é outro exemplo de formato, passando pelos grandes lagartos com cara de dragão da Polinésia e por diversos outros, variando enormemente em formas, tamanhos e significados. Então, o escritor grego chamado Filóstrato, ele dedicou uma extensa passagem da sua obra Vida de Apolônio de Tiana, que é um personagem paralelo à época de Jesus, que fez coisas extremamente similares às de Jesus, um tanto quanto apagado na história. Então, ele dedicou uma passagem nessa obra aos dragões da Índia, no livro 3, capítulos 6, 7 e 8,
e forneceu informações muito detalhadas sobre esses dragões oficialmente registrados na história já naquela época. Temos lindos temas com dragões no Oriente Médio para variar na belíssima mitologia persa. Ah, sim. No Oriente Médio, os dragões eram vistos geralmente como encarnações do mal. Já começou, né? Porque os persas já trouxeram várias visões negativas, invertidas, que foram passadas para o catolicismo, por sinal. Então, a mitologia persa cita vários dragões, como o Azir-da-Raka, que atemorizava os homens, roubava seu gado, destruía florestas e que provavelmente foi uma alegoria mística da opressão que a Babilônia exerceu sobre a Pérsia na Antiguidade Clássica. Isso é uma visão oficial. Então, os dragões da cultura persa, de onde aparentemente se originou a ideia de grandes tesouros guardados por eles, os dragões, e que poderiam ser tomados por aqueles que derrotassem os dragões, hoje tema tão comum em histórias fantásticas de livros e romances, né? Então surgiu lá na Pérsia essa visão. Temos dragões na vizinha Mesopotâmia, eles também os associavam com o caos, Maria? Exato, na antiga Mesopotâmia também havia uma associação de dragões com o mal e o caos. Os dragões dos mitos sumérios, por exemplo, frequentemente cometiam grandes crimes e por isso acabavam punidos pelos deuses, como Zu, um deus dragão sumeriano das tempestades, que em certa ocasião teria roubado as pedras onde estavam escritas as leis do universo. E por tal crime, acabou sendo morto pelo deus Sol Ninurta. E no Enuma Elish, épico babilônio que conta a criação do mundo, também há uma forte presença de dragões, sobretudo na figura de Tiamat. No mito, a Dracena, o dragão feminino, né, que é Tiamat, apontada por diversos autores como uma personificação do oceano, e seu consorte mitológico Apsu, considerado como uma personificação das águas doces sobre a terra, eles unem-se e dão à luz os diversos deuses mesopotâmios. Então, Apsu, no entanto, não conseguia descansar na presença de seus rebentos e decide destruí-los. Carinhoso, né? Mas é morto por Ea, um de seus filhos. Para vingar-se, Tiamat cria um exército de monstros, dentre os quais 11 que são considerados dragões, e prepara um ataque contra os jovens deuses. Então, liderados pelo mais jovem entre eles, Marduk, que mais tarde se tornaria o principal deus do panteão babilônico, os deuses vencem a batalha e se consolidam como senhores do universo. Do corpo morto de Tiamat são criados o céu e a terra, enquanto do sangue do principal general do seu exército, Kingu, é criada a humanidade. Eu creio que estamos falando aqui de uma descendência de uma das frações do DNA humano que nós temos, afinal de contas, o nosso centro reptiliano, e é uma das prováveis 7 frações de DNA que nos transformaram no homem moderno, né? Então, o dragão de Mushusu, ou serpente furiosa, é mais fácil dizer, né? Ele é subjugado por Marduk, se tornando seu guardião e símbolo de poder. No final, essa imagem, quem está vendo aí, vê sempre a figura de Marduk com esse dragão, que é um tanto quanto meio leão, meio pássaro, mas é considerado dragão e acaba sendo o seu símbolo de poder. Creio que foram os dragões europeus os mais famosos, sejam os dragões das lendas orientais, né? Ah, sem dúvida, né? Então, assim, os europeus são fantásticos em lenda, a gente vai falar dos Pendragons no próximo programa. Mas na China, a presença de dragões na cultura, ela é anterior mesmo à linguagem escrita. Interessante, né? Antes de eles começarem a escrever, já havia as lendas de dragões e ela persiste forte até os dias de hoje, quando o dragão é considerado um símbolo nacional chinês. Então, na cultura chinesa antiga, os dragões possuem um importante papel na previsão climática, pois eram considerados como os responsáveis pelas chuvas. Assim, era comum associar os dragões com a água e com a fertilidade dos campos, criando uma imagem bastante positiva para eles. Aqui os dragões são positivos, veja bem, mesmo que ainda fossem capazes de causar muita destruição
quando enfurecidos, criando grandes tempestades. Então, as formas quiméricas do dragão Lung, que é o termo chinês para o dragão, que misturam partes de diversos animais, porque eles às vezes têm uma aparência de serpente, também influenciaram diversos outros dragões orientais, como o Tatsu japonês. Então, nos mitos do Extremo Oriente, os dragões geralmente desempenham funções superiores a de meros animais mágicos. Eles são considerados os mais poderosos. Por isso, no horóscopo chinês, o dragão é o mestre de todos os outros signos. Cuidado comigo, Cris, porque eu sou dragão no horóscopo chinês, né? Então, poderosa. Então, muitas vezes, esses dragões, eles ocupavam a posição de deuses. Na mitologia chinesa, os dragões chamavam-se Long, né, ou Lung, e dividem-se em 4 tipos: os celestiais, os espíritos da terra, os guardiões de tesouros e os dragões imperiais. Então, o dragão é o nome difícil, Yuan Shi Tianzong, ocupa uma das mais altas posições na hierarquia divina do taoísmo. Então, até no taoísmo, a gente tem a história do dragão que tem poderes especiais e é importante, é poderoso. Ele teria surgido no princípio do universo e criado o céu e a terra. Então, você vê sempre a história da criação envolvendo serpentes e dragões, seja em qual for o povo. E no caso chinês, o dragão é serpente. É meio parecido com uma serpente, é meio difícil até diferenciar a aparência dele se não fosse pela cabeça, né? Então, nas lendas japonesas, os dragões desempenham um papel divino semelhante. Então, o dragão Ryujin, por exemplo, era considerado deus dos mares e controlava pessoalmente o movimento das marés através de joias mágicas. Ainda havia os dragões do vulcão e dos maremotos, pois o Japão havia muito dessas, né, catástrofes, não só na época, mas até hoje, né? E para explicar, as criavam seres mágicos. Porém, ainda havia os dragões dos cristais, que eram guardiões da riqueza, da pureza, dragões da virgindade, dos encantamentos, que protegiam a humanidade contra os dragões do caos. Então, tinha os dragões do bem e os dragões do mal, né? Então, tinha que protegiam os do bem contra os dragões do caos, e o seu chefe, o dragão do diamante, era um eterno rival do dragão do Apocalipse, que em egípcio se chamava Apophis, que é, nesse caso, uma serpente gigante, que era o próprio caos. Vê a interessante a correlação do mito egípcio de Apophis, que é a serpente gigante que era o próprio caos, com o mito do dragão do diamante chinês, muito similar. Então, esse dragão, que é tanto Apophis para os egípcios como o dragão de diamante para os chineses, ele queria destruir a humanidade, pois sua cauda foi presa a uma estaca que representava a criação e a ordem. E a destruindo, poderia nadar pelo mar de caos eternamente. O dragão mais poderoso era o dragão real, que mandava em todos os outros, menos o dragão universal, que fazia com que o universo nunca parasse. Interessante aqui que a história da criação, ele é sempre do universo, do mundo, pelas civilizações, sempre dando a ideia de um despedaçamento de corpos, né, gerando das partes do sangue, das suas partes, digamos, os planetas, as estrelas, o universo como um todo, e o caos ligado a eles, ao mesmo tempo a ordem ligada a eles. Parece que nós estivemos na Terra a presença de seres que tinham essa aparência e que por hora traziam a ordem, por hora traziam o caos, daí as imagens que ficaram gravadas no subconsciente. Maria, muito interessante o assunto, mas nós teremos uma série, né, sobre este assunto. Deixe suas considerações finais e uma ideia do que será falado no próximo programa. Ok, nos próximos programas nós continuaremos com algumas lendas, ainda mantendo o foco histórico, tem que dar informação para poder a gente expandir. Nós abordaremos o povo da serpente, ou povos da serpente de várias regiões do mundo, como os da Índia,
até os de Portugal. Falaremos sobre os druidas, sobre a linhagem sanguínea da serpente e do dragão, que prevalece, né, nas casas reais, e assim por diante. Então, iremos crescer um pouco mais em conhecimento e começaremos a juntar os elos para poder entender até o mundo como está hoje e quem é que manda hoje aqui na Terra. Né? Então, quem estiver presente ainda, segue os meus contatos. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode falar comigo preferencialmente pela página do Facebook, procurando O Sol Negro -livro. Eu convido também a dar uma olhadinha nas páginas da internet, que é o solnegro.com.br, e o canal do YouTube, que é o Sol Negro 11, tudo junto. Obrigada, Cris, obrigada a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando com essa pesquisa e que ainda vai evoluir bastante. Um beijão. Gratidão, Maria. Porque aqui, pessoal, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Até o próximo programa, pessoal. Até, Maria. Até. Tchau, tchau.